Mateus, capítulo 25. Estamos na segunda semana do tema A Volta de Cristo. Hoje, segunda parte. Domingo passado nós lemos o texto de Mateus 25, de 1 a 13. Hoje nós vamos ler de 14 a 30. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, ou muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso ou com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças pela tua bendita palavra. Te louvamos porque essa palavra, essa parábola, isso que Jesus proferiu chegou até nós. E nós cremos que nessa noite o Senhor vai falar ao nosso coração. Obrigado pelo que o Espírito Santo já tem ministrado aos nossos corações nessa noite. E mais uma vez pedimos que, em nome de Jesus, teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas e que abre o nosso entendimento para entender as coisas espirituais, ele mesmo abre o nosso entendimento nessa hora. E repreenda agora todo espírito contrário, todo bloqueio da mente seja liberado agora, todo espírito contrário seja manietado agora, e a tua bênção, Pai, seja liberada nesse lugar, a tua unção, meu Deus, Pai, que a tua alegria, que a expectativa da tua volta, o desejo de ver Jesus e de voltar para Deus, Senhor, possa inundar os nossos corações. E o Senhor fala conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar.
Meus queridos, eu creio que essa é uma mensagem que nós precisamos nos lembrar todo dia. Eu preguei essa mensagem aqui, essa série de mensagens há uns 2 anos atrás, mas eu creio que ela é uma das que Deus tem me incomodado, que eu devo voltar a pregar. Por causa da importância desse tema, porque nós podemos nos acostumar com as coisas desse mundo, e nós precisamos nos lembrar que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha, um dia vamos estar para sempre com o Senhor. Quem recebe isso, crê, diga amém. Enquanto a ênfase da parábola das virgens, das 10 virgens, no início do capítulo 25, é estar de prontidão, é estar preparado. Essa é a ênfase da parábola. Nesta parábola dos talentos, a ênfase é o que nós estamos fazendo enquanto estamos esperando a volta de Jesus. Não basta só esperar, é preciso fazer alguma coisa. É isso que Jesus está tentando ensinar agora com essa parábola, porque ele precisa deixar claro para os seus discípulos que essa espera não é uma espera de braços cruzados. Não é uma espera onde a gente simplesmente deixa que as coisas aconteçam. Há uma parte, há algo que eu e você precisamos fazer e há algo que nós precisamos nos ocupar. O Senhor Jesus usava muitas figuras do cotidiano. Ele usava, por exemplo, coisas do convívio deles, por exemplo, coisas do campo. Jesus usava muito essas coisas. Aqui, nessa parábola, ele usa os acontecimentos do sistema financeiro, do sistema bancário. Ele usa essa figura. E ele diz que um homem ausentou-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou. A um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Um talento era o peso aproximado de 35 quilos, seja em ouro, barras de ouro ou em moeda. E diz o texto que ele lhes confiou os seus bens. Não diz que ele deu os seus bens para esses servos, diz lhes confiou os bens. Isso significa que os bens continuavam sendo do Senhor. Ou seja, eu e você somos servos do Deus Altíssimo, amém? Quantos servos de Deus Altíssimo tem aqui? Nós recebemos talentos, Ele nos confiou, mas esses talentos continuam sendo dele. Nós somos mordomos para cuidar bem deles. Quem entendeu isso? Amém. E deu a cada um segundo a sua capacidade. Deus não é injusto para dar mais a um, mais ou menos do que cada um tem capacidade. É claro que Ele deu mais a um do que a outro, mas foi conforme a sua capacidade. Não foi aleatório. Por isso que o Senhor não exige o mesmo de todos nós. A um Ele confiou mais, a outro menos. O homem dessa parábola é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. É Ele que um dia voltará para prestar contas. Nós estamos aguardando essa segunda vinda dele. Diz o texto, versículo 19, que depois de muito tempo ele volta e vai prestar contas com cada um daqueles que receberam os talentos. E o primeiro e o segundo chegam e eles duplicaram os talentos que receberam. O terceiro escondeu o talento e, obviamente, revela que ele não trabalhou. A sentença do Senhor para os 2 primeiros é a mesma. O Senhor diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. Para o terceiro, de um talento só, ele disse, servo mau e negligente, você sabia de tudo isso, por que você não fez alguma coisa? Em outras palavras, A aplicação que nós fazemos disso, amados, na nossa vida, é que não é suficiente ficar esperando pela volta do Senhor. Nós precisamos, todo cristão precisa aproveitar o tempo aqui na terra para trabalhar. Gideões internacionais estão trabalhando, semeando a palavra.
Ele espera fidelidade de cada um de nós. Ele espera que, como ele mesmo disse em Lucas 19:13, negociai até que eu volte. Se ocupem até que eu volte. Porque, irmãos, basicamente nós temos esses 3 tipos de crentes, de servos. Aquele a quem Deus confiou 5 talentos, aquele a quem ele confiou 2, e aquele a quem ele confiou 1 talento. Os que recebem 5 talentos, eles são muito poucos. Os que recebem 2 são mais frequentes, mas ainda não é a maioria. A maior parte das pessoas, com certeza, recebeu 1 talento. De tal maneira que não existe ninguém aqui, nem em todo o corpo de Cristo, que não tenha recebido pelo menos 1 talento. Quem recebeu isso, diga amém. Amém. Portanto, se a maior parte do corpo de Cristo recebeu pelo menos 1 talento, significa que todos têm pelo menos 1 talento. E a vitalidade ou a apatia de uma igreja, ela depende de como cada um está usando o seu talento. Como é que você está usando o seu talento? Você tem negociado com esse talento ou você tem enterrado esse talento? Se todos os membros do corpo de Cristo, que só têm 1 talento, e que são a maioria, não funciona bem, a igreja não funciona bem. Meus amados, o maior problema não está com aqueles que têm 5 talentos ou com aqueles que têm 2 talentos, porque esses já fazem o trabalho. O problema é com aqueles de 1 talento, porque eles enterram o seu talento e por isso nós precisamos desenterrar os nossos talentos. Quem entendeu, diga amém. Diga para o seu vizinho, vamos desenterrar os talentos. Diga para o outro vizinho, eu já desenterrei meu talento. O que significa enterrar o talento? Pergunte para o seu vizinho agora, do outro lado agora. O que significa para você enterrar o talento? Primeira coisa que significa é que enterrar o talento, irmãos, é um sinal de morte espiritual. Todos aqueles que enterram o seu talento estão dizendo que estão mortos espiritualmente, porque a gente só enterra o que está morto, sim ou não? O que está morto se enterra. Não podemos ser um cemitério, queridos, de talentos, de dons, de visão. Uma igreja onde a maior parte dos seus membros enterrou o seu talento é uma igreja paralisada, dependente de meia dúzia de pessoas talentosas, enquanto a grande massa fica esperando acontecer as coisas. Deus não nos chamou para ficar sentado nos bancos esperando receber alguma coisa sempre. Nós fomos chamados para ser uma bênção e espalhar a bendita palavra de Deus sobre a terra. Amém ou não amém? Amém. Enterrar o talento também significa um sinal de amor ao mundo. O texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É um sinal de amor ao mundo quando você enterra seu talento. Porque você diz, muitas vezes, não tenho tempo. Não tenho, meu tempo é muito curto, eu estou muito ocupado fazendo meu doutorado, estou muito ocupado tentando salvar minha empresa, estou muito ocupado tentando resolver os problemas do dia a dia. Eu estou muito ocupado, portanto, Deus vai me entender. E aí vira crente domingueiro, só vem na igreja no domingo e não faz mais nada a semana inteira tentando sobreviver. Meu querido, Deus não nos chamou para sobreviver, Deus nos chamou para viver no sobrenatural dele. Você tem fé, você vai andar sobre as águas. Não fica andando igual o mundo, todo mundo falando um monte de bobagem, você é mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo não. Aquele que te deu os talentos também te deu a capacitação para fazê-los prosperar. Amém. Se você crê, isso vai acontecer em nome de Jesus. Enterrar o talento também é um sinal de preguiça. Fica pelos cantos, né? Jesus conta essa mesma parábola, a parábola dos talentos, em Lucas 19, usando a figura das minas. E ele diz que o que tinha uma mina enterrou guardada num lenço.
Queridos, lenço não foi dado a gente para guardar talentos, lenço foi dado para enxugar lágrimas, enxugar suor do trabalho, mas não foi dado para guardar talento. Nós precisamos trabalhar. A Bíblia diz: trabalhe enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Você precisa trabalhar agora, se empenhe agora, se conecte agora, sirva a Deus agora, faça alguma coisa agora. Esse é o tempo, é agora, é hoje. Mas enterrar o talento também é um sinal de negligência para com o corpo de Cristo. Embora os servos prestem contas individualmente, não há lugar no reino de Deus para individualismo. Nós não somos uma ilha. Muito embora Deus vai prestar contas, nós todos teremos que prestar contas individualmente, nós somos chamados para ser uma bênção para o corpo. Quem vai dizer amém? Amém. Doar-se a si mesmo para os outros, irmãos, não vai nunca, jamais esgotar os seus talentos, nem os seus dons. Doar-se aos outros, ao contrário, vai aumentar muito o seu talento, vai dobrar seus talentos, porque foi para isso que Deus nos chamou. O que significa enterrar o talento? Significa um sinal de rebeldia contra Deus. Olha o que esse rapaz diz, do versículo 24, ele diz: sabendo que tu és um homem severo. Olha a expressão que esse de um talento usa. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim na igreja. Igreja que está lá com a visão de ganhar almas, de discipular 1 milhão de jovens, amém? Quem vai dizer amém aí? Visão de ganhar João Pessoa para Cristo, quem vai dizer amém? De ganhar Paraíba para Cristo, quem vai dizer amém? De ganhar o Brasil para Jesus, quem vai dizer amém? De ganhar as nações para Jesus, quem vai dizer amém? E a gente planeja, e a gente está empolgado, e a gente está evangelizando, e a gente está saindo pelas ruas a tempo, fora de tempo, de dia, de noite, e a gente está planejando a próxima multiplicação da célula, e a gente está planejando, e discipulando, e cuidando, e aí chega alguém e fala: ah, rapaz, esse padrão de vocês é muito severo. Vocês são severos demais. Vocês estão exigindo demais. Vocês não aguentam isso. Já ouviu isso, não? Pois é. Sabe o que é isso? Sinal de rebeldia contra Deus, contra o corpo de Cristo. Aliás, se você sabe que Deus é severo, é mais uma razão para você trabalhar e fazer o que Ele mandou. Quem entendeu? Amém? E por último, enterrar o talento é um sinal de falta de amor a Deus. Olha o que o de um talento fala: o servo infiel tenta se justificar no versículo 25, dizendo: eu tive medo. Outra versão diz: eu fiquei receoso, eu fiquei com medo de tocar nesse talento, ele é tão sagrado, ele é tão intocável, que eu guardei, eu enterrei, eu guardei, está aqui. Ó. Esse não perdeu nada, mas também não ganhou nada, aliás, ganhou uma reprimenda do Senhor. Porque é um sinal de falta de amor a Deus. Na verdade, só fala assim quem não ama. Só fala assim quem não ama. Quem ama vai fazer o que o outro deseja. Quem ama vai querer agradar quem ele ama. Quem ama não vai fazer contas. Quem ama vai fazer alguma loucura para agradar quem ama. Quem ama vai fazer aquilo que o outro deseja, que ele se torne, fique alegre. Quem ama jamais seria capaz de criticar o seu Senhor, dizendo que ele é exigente demais e que o seu mandamento é muito severo. Reclama porque não ama a Deus. Se amasse, estava lá, não mede esforço, e é de dia, e é de noite, e vem aqui, e anuncia os ideais internacionais, e vai pregar para Jesus ali, e vai falar de Jesus, e vai sair de madrugada para atender alguém, e vai amar, e vai abençoar, e tira o dinheiro do bolso e bota na obra, e vai trabalhar dobrado para botar mais dinheiro na obra, se doa, se dá, não está reclamando, não tem medo de nada, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você foi chamado para amar, querido. O medo que o servo alega não é medo, é desprezo pelo seu Senhor.
Por isso que ele leva uma reprimenda no final: você é mau, você é negligente. Você não tem desculpa. Sabe, eu sei que Deus vai dizer para esse camarada, como às vezes a gente ouve aí no mundo corporativo: não me dê desculpas, me dê resultados. Você já ouviu isso? Deus já te deu todas as condições para ser bem-sucedido na sua tarefa. Não temos desculpas. Até nas tentações, a palavra de Deus diz: não vos sobreveio tentação que não seja humana, que juntamente com ela, Deus também já não te deu escape. Você podia se alegrar mais com isso, mas vamos em frente. Como desenterrar os talentos? Nós precisamos, irmão, desenterrar os talentos. Em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui hoje com talento enterrado. Você sabe que tem um talento e vai usá-lo para a glória de Deus. Você vai ouvir do Senhor no final da sua caminhada: servo bom e fiel. Quantos querem ouvir isso? Eu quero ouvir isso do meu Senhor. Primeira coisa, para desenterrar os talentos: desafiar e ativar os que só têm um talento. A maioria de nós só tem um talento mesmo, irmãos. A gente está conformado com isso, glória a Deus, que bom. Mas nós temos um talento e nós vamos desenterrá-lo em nome de Jesus. Amém ou não amém? Jonoésio se tornou um grande avivalista. Claro que a unção de Deus estava sobre a sua vida, mas uma das razões porque ele conseguiu alcançar a Inglaterra toda, talvez influenciou a Europa e o mundo, porque ele mobilizou essa grande multidão de apenas um talento. Aqueles que estavam acostumados a ficar esperando, sentado, admirando os de 5 talentos, admirando os reverendos, os pastores, que foram tão ungidos, que são tão abençoados, que conhecem tanto da Bíblia, conhecem tanto da teologia, e a gente fica admirando eles. Puxa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Sabe, queridos, nós só somos a igreja se todos nós funcionamos. Não quando alguns mais talentosos, não somente quando alguns mais talentosos fazem todo o trabalho. Nós precisamos ser a igreja onde todos trabalham, todos funcionam, todos fazem sua parte. Precisamos desafiar a cada um, porque Deus continua escolhendo as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus continua escolhendo as coisas que não são desse mundo, que as desprezíveis, a que ninguém dá valor, a que ninguém espera nada, para confundir as sábias. Não, você não entendeu o que eu falei. Enquanto o mundo está procurando os melhores, Jesus está procurando os desacreditados, que nem você e eu. São esses que Ele vai usar. São esses que Ele vai usar para alcançar nações. São esses que Deus vai usar para alcançar os intelectuais mais comprometidos com o saber. Eles vão ser abençoados e alcançados por analfabetos, mas que são cheios do Espírito Santo. Para desenterrar os talentos, o corpo de Cristo é a estratégia de Deus para a grande colheita, irmãos. Não podemos nos enganar quanto a isso. O corpo de Cristo, a igreja de Jesus, é a principal, a estratégia de Deus para a grande colheita que vai varrer esse mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra o corpo de Cristo. Não diz que ela não vai prevalecer contra o avanço de alguns iluminados, de alguns que foram escolhidos, de alguns que foram chamados para o sagrado ministério. Todos nós fomos chamados para o sagrado ministério da reconciliação. Quem crê, diga amém. Todos fomos chamados. É claro que pastores têm uma responsabilidade maior, têm um chamado especial, mas no reino de Deus todos nós somos chamados para servir, para trabalhar, para ser uma bênção. Nossa missão só pode ser completada se nós ativarmos todo o corpo de Cristo. Nosso trabalho primordial é ativar esses milhares, milhões de um talento só. Porque são eles que vão levar adiante essa grande colheita final. O mundo, querido, está procurando por talentos. Gente muito talentosa, fazendo seleções. Mas sabe,
Deus está procurando aqueles de um talento somente, para confundir aqueles que têm muitos talentos. Nós somos chamados para ser desenterrador de talentos. Quem é desenterrador de talento aqui? Não somente o seu vai ser desenterrado, mas você vai ser um ativador de outros talentos em nome de Jesus. Jesus chamou os seus discípulos, dentre aqueles que não haviam passado no vestibular do rabino. Não tinham passado. Não estavam no topo daqueles camaradas mais hábeis, mais inteligentes. Eles tinham sido desprezados, eram pescadores, rudes. Jesus falou, são esses que eu quero. Pode vir. Venham para cá que eu vou fazer, vocês vão ver o que é que eu vou fazer desses homens rudes, que os rabinos não quiseram. Você vai ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se rende completamente ao Senhor. Você vai ver alguém que se rende ao Espírito Santo, sem instrução, sem nenhuma classificação humana, sem títulos, sem dinheiro, sem nada, somente rendido a Jesus. Você está por ver ainda o que Deus vai fazer com um homem ou mulher dessa. Deus está fazendo isso na vida de você hoje, na vida dessa igreja, na vida dessa nossa cidade, da igreja de João Pessoa, a igreja espalhada em todos os bairros dessa cidade, em nome de Jesus. Nós precisamos acreditar no corpo de Cristo, queridos. O reino de Deus está sendo estabelecido por aqueles que não são, por aqueles que não têm nada, mas que estão rendidos aos pés de Jesus, que acreditam e creem que foram chamados para ser uma bênção. Vocês são a equipe que Deus conta. Nós somos a equipe que Deus conta. Diga para o seu vizinho, você faz parte da equipe de Jesus. Há muito o que fazer, é verdade. Mas para desenterrar talentos, nós precisamos crer de todo o nosso coração que cada membro é um ministro de Deus. Diga para o seu vizinho, você é um membro de Cristo, do corpo de Cristo, então você é um ministro. Você é uma ministra. Quem crê nisso, diga amém. Na igreja, queridos, nós não estamos em busca dos talentosos. Você já ouviu uma expressão máxima que diz, Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Os chamados Ele vai capacitar. Ele já capacitou. Devemos nos esforçar ao máximo para treiná-los, ativá-los, ter paciência com eles. A obra tem que ser feita por todos. Eu não posso, você não pode, nós não podemos abrir mão de ninguém. Por isso que eu nunca vou dizer aqui, irmãos, quando alguém é difícil, uma ovelha está dando trabalho, complicada, às vezes até fala mal de alguém, do pastor, sei lá de quem, nunca vou dizer para ela, a porta da frente é a serventia da casa, isso é falta de educação. Nós não vamos fazer isso nunca, porque Deus vai usar todos que se rendem aos seus pés, e nós acreditamos que Deus vai mover o coração e as águas, Deus vai mover o coração daquele que está rebelde, que está se opondo, Deus vai mudar. Continuamos profetizando, você é uma bênção, meu irmão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você pode até não estar agindo como uma ou como um, mas você é. É isso que Deus vê você, é assim que Deus vê você. Então se anime, se levante. A revolução, querido, daqueles que só têm um talento já começou. Já começou. Todos foram chamados para essa revolução de amor. Aqueles que só têm um talento. Nosso país, irmão, não vai ser ganho somente com uma pessoa, nem somente com um pregador, nem somente com um ministério frutífero. Glória a Deus pelos ministérios frutíferos, mas nossa cidade, nosso país será ganho pelo corpo de Cristo ativado, pelos que têm 5, pelos que têm 2, pelos que têm um talento, todos unidos, nós vamos ganhar o país para Jesus. Quem concorda, diga amém. Para desenterrar os talentos, nós precisamos abandonar essa mentalidade de seleção de pessoal.
pastor, que negócio é esse? Agora deu um nó. Como eu falei, queridos, pastor tem um chamado especial, tem. Ele tem uma responsabilidade diferente. Mas no corpo de Cristo, todos nós somos chamados. Não somente alguns que passaram na banca. Não somente alguns que passaram no teste. Todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Todos aqueles que o receberam. E a quem o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Os que creem no nome bendito e santo de Jesus. Todos foram chamados. O diabo não tem medo de alguns poucos crentes talentosos. Ele tem medo e treme diante do corpo de Cristo, diante de uma multidão de crentes motivados. O próprio Senhor afirmou isso quando desceu para ver o que estava acontecendo lá na Torre de Babel. Eles se juntaram para fazer algo. Era uma motivação errada. Mas o poder da unidade se revelou naquele negócio. Deus chegou lá para olhar aquilo e viu e disse, a boca de Deus disse isso, agora não tem nada impossível mais para eles. Porque eles falam a mesma linguagem. Irmãos, a principal arma de Satanás para destruir a igreja de Cristo é a confusão, a discórdia, a opinião diferente. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Você não tem direito de pensar coisa nenhuma. Você tem direito de obedecer a seu Senhor. Eu tenho direito de ficar discutindo. Eu penso assim, você pensa assado, então eu vou para lá, você vem para cá. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é pecado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Temos defeitos, meu Deus do céu, eu tenho tanto defeito, você nem imagina. Pergunta à minha mulher. Mas nós temos uma virtude que é comum a todos os filhos de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Estamos aqui para obedecer. A unidade é uma chave. A unidade de propósito. O problema é que a gente não tem propósito. Muitas vezes a gente está junto para quê? Para comer pizza, que legal, que bom, comunhão. É todo mundo em comunhão e vira coinonite. Vira doença. Porque comunhão sem propósito não funciona. Você tem que ter um propósito. Qual é o propósito? O propósito não fui eu que estabeleci, não foi você. Quem estabeleceu o propósito foi o Senhor, dono dos talentos. Ele disse, vão, está aqui o talento, negociem, multipliquem, faça algo, se ocupe. Você sabe por que tem tanta discussão no meio do povo de Deus? Desocupação. Bando de desocupado. Gente com insônia, sabe por quê? Não faz nada na vida. Fica pensando na vida. Você já viu pedreiro com insônia? Já viu ajudante de pedreiro com insônia? Chega em casa de noite, não estou com sono. Meu Deus, vou tomar um remédio. Não tem jeito, ele cai na cama e está dormindo. Servo de Deus ocupado, não fica com moído, com bobagem, com coisa, falando da vida dos outros porque está ocupado. Amanhã eu tenho que levantar cedo para fazer algo. Amanhã eu tenho que ganhar mais uma pessoa para Jesus. Eu tenho que discipular alguém. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que multiplicar meus talentos. Eu estou ocupado. Abandone, meu irmão, essa mentalidade de só os mais capazes vão fazer o trabalho. Só os reverendos podem pregar a palavra. Todos devem pregar a palavra. Todos. Não existe crentes inúteis e nem incapazes. Existem crentes que desobedecem. Mas os que obedecem serão uma bênção. Ouvirão do Pai, entra bendito, servo bom e fiel. Sabe, amados, não é somente uma questão de ganhar almas, mas levar todo o corpo de Cristo a funcionar, enquanto Jesus não volta. E nós aguardamos com muita alegria esse dia, o dia em que Ele vai voltar.
Um dia que Ele vai levar para sempre e nós estaremos para sempre com Ele. Esse dia precisa ser algo que nos alimenta, que nos motiva, que a gente se alegra com Ele. Mas enquanto isso, nós estamos ocupados, trabalhando, funcionando. Todos os de 5, os de 2, os de 1 talento, todos juntos, unidos, para conquistar a nossa geração para Cristo. Quem concorda comigo, diga amém. Quem está empenhado nessa tarefa e sabe que hoje você, se porventura tinha seu talento enterrado, você desenterrou hoje. Então fica de pé onde você está, vamos orar em nome de Jesus.